Então, aí que tá, você chega num patamar mais racional. Então aquilo que eu falei no comecinho, você muitas vezes até é visto como fria. Você não vai ser enganado. Você não é enganado mais. Rapidamente. E aí quando você tem um lado racional, não é ruim, é maravilhoso. Você para de ser esquizotérico, você para de achar... Gente, tem gente que compra uma pedra achando que a pedra vai trazer prosperidade. Anda com a pedra no bolso. Na verdade, a pedra, ela é um ativador, tem um elemental ali, tem uma força espiritual, que não é uma força espiritual, é uma força energética. Então a pedra em si, ela tem lá uma propriedade, mas se eu ativo aquela pedra, ela vai ser uma vitamina que vai me trazer consciência emocional e força para eu fazer o que eu preciso. Mas se eu não fizer nada, a pedra não vai funcionar. O negócio de no ano novo. Você já usou cueca amarela para trazer prosperidade no ano novo? Primeiro que tiver. Mas tem gente que usa calcinha, mulher. Amarela, Aí o que acontece? Você fica rico? Não, quem fica rico? A indústria. Quem tá vendendo a indústria vende, que cresce com essa ideia. Então, o ponto é, quando você começa a entender isso, você sai daquela coisa do dogma de ouvir. Tudo que você ouviu na sua igreja, no seu lugar que você frequentava, você acreditou sem contestar. Aí você começa a contestar, só que você para de bater boca, você fica na sua. Vou dar um exemplo. Um dia eu tava num ponto de ônibus com meu filho, 2 filhos, e veio aquele cara que era dessas igrejas, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, era um cara que ele vinha com a pastinha dele ali pra doutrinar. E ele me fez uma pergunta, ele falou, você quer a minha revistinha? Eu posso te dar uma revistinha? E aí eu só olhei pro meu filho e falei assim, pro meus filhos, e falei assim, ó, presta atenção nessa conversa. Eu falei em inglês pra eles. E aí eu falei pro moço, não, muito obrigada. Só que eu sabia que o cara ia insistir, né? E eu queria provar isso pros meus filhos. Olha a conversa que eu tive com o cara. Eu falei assim, ele falou, não, mas por que você não quer? Porque ele tinha um aprendiz do lado, ele tinha um outro mocinho do lado que tava aprendendo com ele. A abordagem. Tipo, deixa eu levar, né, mais uma lá pra igreja. E aí eu falei, por que você está querendo me oferecer isso? Não, porque aqui tem a palavra de Deus e a palavra de Deus está certa. Aí ele usou lá os argumentos dele. Eu olhei para ele e falei assim, como você sabe que isso é a verdade? Aí ele falou assim, porque todo mundo sabe, porque ele não tinha argumento. Eu falei, não, mas pensa bem, como você sabe que isso é real? Como você pode me provar que isso é verdadeiro? Não, porque o pastor falou. Já era. Aí eu falei, posso te fazer uma pergunta? Pode, porque o cara não tinha muito argumento. Eu falei assim, desde quando você frequenta a sua igreja? Ah, eu nasci lá. Graças a Deus, e fez lá um negócio. Aí eu falei assim, posso te fazer uma outra pergunta? É uma última pergunta. O que você acha do Alcorão e da Torá? O Alcorão, né, a Bíblia dos muçulmanos, a Torá dos judeus. Ele não sabia o que era isso. Aí era o que eu queria mostrar para meus filhos. Então ele tá defendendo um ponto de vista que ele conhece, que é único. Ele nunca foi estudar outras. Aí eu expliquei para ele. Eu falei, como você tá me garantindo que a sua verdade é a única que existe se você nem conhece outras? Se você não foi estudar? Então isso ilustra o ponto onde as pessoas, elas aprendem de um jeito e ficam presas naquilo. Quando você começa a expandir a consciência, de verdade, despertar, você não acredita em mais nada que te falam. Você olha um vídeo na internet e você desconfia, fala, isso pode ter sido criado. Você não cai em golpe facilmente. Você não cai em golpe mais. Você desconfia de... Entende? Isso não é ruim. Só que para aqueles que ficam para baixo, os que estão na vítima, eles vão te taxar de frio, de calculista, de ruim, de isso, daquilo. É muito melhor ser isso do que ser um idiota. Então, aí que tá. Mas as pessoas não entendem isso. Esse é o ponto. Você considera assim, Felipe? Entendeu? Acho que eu já fui assim e deixei de ser para tomar. Então, quando a gente abençoa as experiências, a gente abençoa os aprendizados, a gente abençoa e começa a entender que, poxa, a partir do momento que eu realmente reconheço um aprendizado na minha vida, eu entendo também que eu cresci. Em algum nível eu cresci. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, educacionalmente. Então você começa a entender, poxa, eu pensava daquele jeito, eu não penso mais, porque eu fiz um upgrade, eu sei mais coisas hoje. Podemos chamar isso de maturidade também. Também. Eu acho que vai muito de autoconfiança e você acaba perdendo a fé. Então, mas a autoconfiança, ela é outra coisa, né? É um estado emocional que é onde a pessoa, quando ela tem autoconfiança, ela se pensa como uma pessoa ok, e isso é maravilhoso.
Sim. Mas isso não significa que uma pessoa autoconfiante tenha conhecimento. Aí é outra coisa. Entende? São coisas diferentes. E a perca da fé? A pessoa perde a fé, geralmente, quando ela passa por uma situação que ela acredita, ela dá o significado de injustiça. Isso eu trato muito, porque as pessoas, por exemplo, perdem um ente querido e uma criança, né? Uma criança pequena. Eu pego muitos casos de crianças. Que uma criança pequena fez pra partir tão cedo, entendeu? Então, Esse é o aí a questionamento. pessoa aí a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal pra ninguém. E por que aquilo aconteceu? E às vezes planejou aí, a vida nessas toda pra ter horas, aquela criança. A pessoa perde a fé. E tá tudo bem. Até o momento que ela vai entender aquilo na vida, e às vezes vai levar anos pra ela entender. Às vezes não. O problema é que assim, quando eu perco a fé, fica sem controle, me sinto mal, sem esperança. Você perde a fé de vez em E quando? ao meu redor, né, a inveja vai fazendo as pessoas aí se odiarem mais. Então, mas aí porque o seu nível de consciência para olhar para isso não tá de um modo onde você, e aí ajuda muito um profissional, às vezes até um terapeuta, olhar para você e te mostrar por um outro ângulo. Sim. Porque às vezes você tá numa vítima, você tá falando assim, tá tudo ruim, mas você não tá entendendo que tá ruim porque você não tá fazendo aquilo acontecer de uma forma diferente, porque você tá acreditando que pessoas precisam fazer coisas por você. Pessoas têm que incentivar, têm que cuidar de você, ou você acredita que você é vítima disso, daquilo outro. E muitas vezes a gente, sim, nós nascemos de uma determinada forma onde você tem menos coisas em vários sentidos. E isso vai sim te colocar num patamar mais atrasado em relação às outras pessoas. Eu até falei uma coisa polêmica num outro podcast que eu fui, que eu falei assim, que a beleza é mérito, né? E a feiura é um desafio. E aí, foi super polêmico, porque as pessoas não entenderam o que eu quis dizer. Você não tá... E, na verdade, para pensar, uma pessoa que ela nasce com alguns privilégios, entre eles a beleza, o dinheiro, ela tem já passos na frente. Lógico que tem. Então, uma pessoa que vai para uma entrevista de emprego... É muito mais fácil dessa pessoa expandir a consciência do que uma outra que tem que se preocupar não é em comer. consciência, é mais fácil ela conseguir coisas na vida, não é a consciência. Sim. Entende? Então, isso é um mérito. Então, quando a pessoa, ao contrário disso, ela tem uma situação onde ela vem, sei lá, nasce num lugar que não favorece, a pessoa não é linda, a pessoa tem lá várias questões... Ela vai ter mais dificuldade na vida. Só que se ela enxergar isso como um problema onde é um castigo, ela tá presa. Se ela enxergar que, poxa, por que eu fiz? O que eu fiz lá na outra vida passada para nascer nessa condição? Com esse pai que me maltrata, nesse lugar. Nessa família que não me aceita, que é o que mais acontece nos lares brasileiros aí, né? E quando você entende que é você que depende de você, você começa a ir. De outra forma. Aí você fala, eu vou estudar, eu vou resolver, eu vou... Aí você vira a ovelha negra da família, né? Que você fica o diferente. Você vai pro outro lado. Tá todo mundo indo pra um lado, você vai pro outro lado. Aí, isso é o despertar. Mas até a pessoa chegar nisso, é mais fácil ser vítima. É mais fácil ficar, porque inconscientemente uma vítima, ela tá pedindo, pelo amor de Deus, para cuidarem dela. Atenção, ela clama por atenção, implora. E aí a pessoa às vezes fica doente para ter atenção, a pessoa se despreza, não se cuida para ter atenção. É lá no fundo, lá no fundinho. É aquela criança que não foi cuidada quando era criança. Não teve aquilo que ela precisava. Agora, a maioria das pessoas não teve o que precisava. Não teve. Foi criada por uma mãe e um pai atrasado, que não sabiam o que fazer.